meus irmãos, vocês já me conhecem. Eu sou Bernardo Videira. Agora meu avô vai falar sobre a história de Israel. Vocês conhecem a história de Israel? Dentro da história de Israel, existem várias divisões. A história de Israel, a história da formação de Israel, a história da divisão em dois reinos do norte e do sul, e a história do judaísmo propriamente dito. Aí, então, você conhece todos os detalhes da história de Israel? Exatamente isso que o meu avô vai ensinar na próxima matéria, História de Israel, não percam. Muito bem, Bernardo. Essa é a realidade. Muita gente tenta falar sobre a história de Israel, mas não sabe desses detalhes importantes, que a história de Israel se divide em várias partes. Ela se divide na história dos hebreus, quando Abraão sai da sua terra e da sua parentela, vive durante alguns anos, né? Depois eles vão para o Egito, e lá eles vão ficar escravizados no Egito. E ali eles serão chamados de hebreus, um nome que não vai ser muito gostoso de receber, porque vai ser o apelido de um escravo, de alguém de categoria inferior. Então, com Moisés, surge uma nova etapa. Eles vão passar a ser chamados de filhos de Israel. E aí, depois vem o período onde eles vão possuir a terra, para que se transformem numa nação. Aí vem o período da nação de Israel. Depois, infelizmente, com as coisas erradas que Salomão faz, o reino se divide em reino do norte e reino do sul. E aí surge Israel e Judá, duas nações irmãs que acabam brigando uma com a outra. No final de tudo vem o cativeiro, e Babilônia vai levar os poucos judeus que sobreviveram para serem cativos. E é aí no cativeiro onde a religião desse povo de Deus passa a ser chamada de judaísmo. Então, é uma história fascinante. Vamos estudá-la? Sim. Vamos? Sim. Então, eu convido a todos vocês a começarmos a estudar a história de Israel. Não perca. Vamos juntos? Sim. De volta, pastor Jorge Videira, e agora com a nossa tela pronta para começarmos o nosso estudo a respeito da história de Israel. Para isso temos que ir lá para a época de Abraão e para os primórdios do período da Mesopotâmia, onde habitava Abraão. Mesopotâmia, meso quer dizer meio, potamos é rio. Por isso que o hipopótamo, né, aquele animal tão grande que vive no rio, hipo grande, de hipermercado, hipo, né? Hipopótamos de rio. Então, a Mesopotâmia eram as terras que ficavam entre os rios Tigre e Eufrates. Então, entre o rio Tigre e o rio Eufrates, ficavam essas terras que nós conhecemos como as terras da Mesopotâmia. E foi dessa Mesopotâmia que Abraão saiu. Abraão saiu atravessando o rio Eufrates para as terras de Canaã. Por isso que a palavra hebreu surgiu, porque hebreu significa aqueles que vêm do outro lado do rio. E era um problema meio sério, porque todos os que moravam do lado de cá, do rio, eles eram sedentários, eles possuíam terras e eles plantavam nas suas terras. Entretanto, Abraão vem com seu povo, com um regime nômade, caminhando com todo o seu rebanho e vai caminhando por todas aquelas terras, e as ovelhas, as cabras vão comendo as plantas daqueles cultivadores, daqueles fazendeiros, daqueles que tinham vida sedentária. E isso gerava atrito, gerava contenda. Então, quando o povo de Abraão já vinha longe, alguém dizia: lá vem eles, quem são? Os hebreus estão chegando. Então, a palavra hebreu acaba recebendo uma conotação de povo não muito querido, povo indesejado, o povo que não era muito recebido com muito carinho, por causa desses contextos a respeito dos costumes, da forma de vida e da criação de gado espalhado, né?
de rebanhos espalhados, a ponto deles chegarem a brigar por não ter pasto para todos comerem ao mesmo tempo, para vocês terem uma ideia como era difícil naquela época. Então nós colocamos aqui no quadrinho, para vocês entenderem, as nações que vão surgir desse período. Nós temos aqui do lado esquerdo do seu painel, aonde eu estou riscando aqui, olha, nós temos Abraão com Sara. Então, de Abraão e Sara vai nascer Isaac, e logo depois, com a setinha vermelha, Isaac com Rebeca vai gerar Jacó e Esaú. Ao lado aqui nós temos Abraão com H, que vai gerar Ismael. E logo do lado de cá nós temos Abraão com Quetura, que vai gerar Zinrã, Joksã, Medã, Midian, Isbaque, e Suã. Esses depois que Abraão tem 137 anos e se casa com Quetura. Percebam então que de Sara vem Isaac, de Agar vem Ismael e de Quetura vem Zinrã, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Suã. Então são na realidade 8 filhos que vão gerar nações, que vão gerar várias tribos que, consequentemente crescendo, vão formar várias nações. Né? Pro lado de cá, de novo, do nosso quadro, nós vamos acompanhar a sequência aqui de Isaac, que vai, então, se casar com Rebeca e formar Esaú e Jacó. Reparem que Esaú vai sair e vai se casar com uma das descendentes de Ismael, né? E também vai se casar com outras tribos de outras linhagens. Então, de Esaú, junto com a descendência de Jacó, aqui nós vamos ter as duas tribos ligadas, que vão formar todas essas nações que nós conhecemos hoje, que são o Irã, a Arábia Saudita, a Jordânia, o Iraque, o Kuwait, o Iêmen, o Imã, os Emirados Árabes Unidos, parte da Turquia, parte da Síria, enfim, todas essas nações vão ser descendentes de Abraão. E do lado de cá, através de Jacó, vejam a linhazinha que eu coloquei aqui, são linhas que vão surgindo. Jacó vai ter Leia, e de Leia ele vai ter Rubens, Simão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Depois com Bila ele vai ter Raquel, Bila, escrava de Raquel, ele vai ter Dan e Naftali. E depois, no final, Jacó com Zipa, escrava, ele vai ter a Gade e a Ser. Por último, lá no finalzinho, é que nós colocamos, então, Jacó com Raquel. Jacó com Raquel vai conseguir, né, a José e a Benjamim. Então, reparem que esse quadro é um quadro demonstrativo bem importante para nós que estamos entendendo essas nações todas em formação e de suas origens, né? Então, é dessas origens que vem todas as nações que nós conhecemos no passado bíblico e muitas delas até os dias de hoje, certo? Então, tudo isso faz parte desse período. Então, aqui temos um mapa de hoje para que você possa situar nesse mapa o que seriam essas terras hoje nesse nosso período aqui. Então, você tem aqui o Mar Vermelho do lado de cá, né? Então você tem, além do Mar Vermelho, você tem aqui o Mar Vermelho está aqui. Aqui o canal de Suez, vai ficar por aqui. Aqui é o chamado Golfo de Aqaba, a entrada do Golfo de Aqaba por aqui. E todas essas terras que estão por aqui. Então vejam aqui, ó, você tem o Iraque, você tem aqui o Irã, né? A Arábia Saudita do lado de cá, o Irã do lado de cá, o Iraque aqui. E todas essas terras que vão ficar por aqui, exatamente nesse pontozinho ali é que vai ficar o nosso querido Israel. Então é importante você entender como essas tribos todas vão se formar para que as nomenclaturas se formem. Então a primeira nomenclatura que nós vamos ver em relação
a Israel é a nomenclatura de Hebreus. Mas vamos retornar no nosso quadro, na linha da história do tempo, e vamos falar um pouquinho então. Vejam só, quando a arca pousa, Noé, né, isso mais ou menos aí, considerando a história hebraica, os contextos da arqueologia hebraica, colocando a Arca de Noé em 3.500 antes de Cristo, o que infelizmente nós não temos isso com comprovação real, né? Não existe uma prova real dessa arca, muitos indícios já foram alcançados, muitos livros já foram, inclusive Flávio Joséfo fala que a arca está lá na montanha do Ararat, na Turquia, mas prova autêntica, verdadeira e reconhecida por uma ciência que não quer reconhecer de jeito nenhum a existência de Deus, nós não temos. Mas de Noé, então, o que nós vamos ter? A descendência de Sem, de Cã e de Jafé. Então, vejam, daqui vão surgir três consequentes nações que, por sua vez, vão se transformando e se ampliando, formando outras nações, e praticamente vão formar o que hoje nós conhecemos da Europa, o que conhecemos da Ásia e da África, certo? É tudo a partir destes nossos descendentes. Tudo indica, no contexto bíblico, que nesse período a Terra ainda era unida, o que significa que entra em conflito um pouquinho aí com aqueles historiadores que colocam a Pangeia num período muito pré-humano, não é? A Pangeia, no contexto bíblico, ela está dentro do período humano. A Terra se divide, formando os continentes, já com o homem sobrevivendo sobre a Terra. É um ponto importante para nós entendermos, para a gente poder compreender essa história bíblica. Então vejam, de Noé vem Sem, Cã e Jafé. Por isso que você vai encontrar muito a expressão semita. Abraão, por exemplo, era semita. Então, quando você vê, fulano é antissemita, Beltrano é antissemita, Hitler era antissemita, porque todos os descendentes de Sem eram odiados por Hitler. Mas não se engane, porque semitas também são os árabes, né? Todos que vêm da linhagem de Abraão são semitas. Então, se os árabes também vêm da linhagem de Abraão, eles também são semitas. É importante entender. Dando prosseguimento, então, ao nosso estudo, nós vamos ver, então, que é exatamente de Sem que vai surgir Abraão e de Abraão que vai surgir Isaque. Então, Isaque está aqui datado em mais ou menos, isso no calendário judaico, tá? Eu estou colocando as datas de acordo com a história judaica, dos calendários judaicos, comemorados até os nossos dias. Então, Isaque vai viver por volta de 2010 até 1875, mais ou menos, certo? É o tempo que nós temos aí do nosso querido Isaque. Ora, de Isaque, nós vamos deixar o Esaú de lado, porque ele vai formar aquelas outras tribos que nós já falamos, mas o nosso trabalho na história de Israel é para saber a respeito de Jacó, porque é Jacó que vai ter o seu nome mudado naquela luta com o anjo lá no Val de Jaboque, onde ele vai ter aquela pancada na coxa, vai ter a coxa machucada, e a partir dali da luta com o anjo, o nome dele é mudado de Jacó, aquele que vem por último, aquele que está agarrado ao calcanhar do irmão, ele passa então a ser príncipe. Jacó, de suplantador e enganador de trás, ele passa a ser príncipe, primeiro, aquele que está em primeiro lugar. Então, a palavra príncipe não tem muito a ver com filho de rei, tem a ver com primeiro, com principado, com primogênito, né? Então, príncipe tem a ver com aquele que herda, aquele que tem autoridade e aquele que comanda. Por isso que daí as palavras potestades e principados. O nosso querido Jacó vai ter uma série de filhos com as suas várias
esposos, porque são duas esposas, a Lia e a Raquel, e as duas escravas que também vão lhe dar filho. Então, desses filhos nós temos o Rubens, o Simeão, o Levi, o Judá, o Isacar, o Zebulon, o Dan, o Naftali, o Gade, o Asser, o José e o Benjamim. Note que eu coloquei em vermelho as duas palavras Levi e José. Então, esses dois, Levi e José, não vão receber herança material de terra. Eles não vão receber propriedade de terra para se transformar numa tribo proprietária de terra. Levi vai ser tratada como tribo de Levi, mas vai ser a tribo escolhida para cuidar das coisas espirituais, dos serviços do templo voltados ao culto. Então, Levi vai produzir os sacerdotes, vai produzir os cantores, vai produzir os músicos, vai produzir todos aqueles que vão trabalhar na casa de Deus, certo? São os levitas da casa do Senhor. E José vai declinar também do seu direito de terra em relação aos seus filhos. O que vai acontecer então é que as tribos serão divididas. No lugar de Levi e de José vão entrar os dois filhos de José, que é Manassés e Efraim. Então, como vão ficar as tribos de Israel? Rubens, Simeão, no lugar de Levi viria Manassés, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gade, Asser, e no lugar de José nós vamos colocar o Efraim, certo? E o Benjamim, tá certo? A história continua e agora nós vamos ver que no lugar estabelecido para José vão entrar então Manassés e Efraim, Levi ficando sem posse de terra. Então nós vamos ter aí as 12 tribos de Israel, já com o nome mudado para Israel. Então, se você for pesquisar a história dos hebreus, você só vai encontrar alguma coisa escrita a partir de Abraão e que vai findar no cativeiro, porque no cativeiro egípcio, para onde eles vão, eles serão chamados de hebreus de uma forma pejorativa. Hebreus, esse povo imundo, esse povo pobre, esse povo mesquinho, esse povo miserável. Então, a palavra hebreu vai passar a ser pejorativa e não vai ser uma palavra muito agradável aos olhos, aos ouvidos dos filhos de Israel. Quando Moisés, então, é chamado para liderar a casa de Deus, mais ou menos por volta de 1525 antes de Cristo, Moisés então vai começar a chamar os antigos hebreus de filhos de Israel. Então, filhos de Israel, ouvi a palavra do Senhor, filhos de Israel. Então, agora surge um povo diferente, que não é mais um povo hebreu, escravizado e subjugado às regras e leis dos egípcios. Surge agora uma nova história, a história dos filhos de Israel. Os filhos de Israel agora passam a ser povo, só que nômade, porque eles vão ficar no deserto 40 anos, não vão ter propriedade. Se eles não têm propriedade, não têm terra, eles não são nação, eles são apenas povo. Então, eles vão sair do Egito mais ou menos no período em que é estabelecido pelo próprio calendário, e nós temos essa datação por volta de 1450 antes de Cristo. Isso porque nós consideramos o período dos juízes, coisa que muitos autores que escrevem sobre a Bíblia não consideram. Então é um erro colocar a saída dos filhos de Israel do Egito em 1200 e alguma coisa para poder combinar com o reinado de colocar a saída dos filhos de Israel numa data combinando com Ramsés II, que é por volta de 1200 e alguma coisa antes de Cristo. Muita gente coloca isso porque a própria Bíblia chama o lugar de Ramsés, quando na realidade existia uma cidade, um local estabelecido com o nome de Ramsés. Então, quando a Bíblia diz saiu de Ramsés, muita gente entende que esse Ramsés
fosse o rei, o faraó Ramsés. E, no entanto, era o local onde eles moravam, no caso, Ramsés. Tá certo? É importante a gente colocar, então, que Moisés vai escrever as leis do Senhor nessa caminhada durante os 40 anos de deserto, onde eles vão ficar ali mais ou menos 1425 anos antes de Cristo. Essa nossa tabelinha continua. Então, veja, nós tínhamos antes a história dos hebreus e agora com Moisés vai começar a história do povo chamado Filhos de Israel. Os Filhos de Israel. Quem é esse povo aí? São os Filhos de Israel. Vai caminhando pelo deserto. Que multidão é essa aí? Quem é esse povo? Os Filhos de Israel, certo? Eles não são ainda nação. Não são considerados nação porque não possuíram terra. Eles não têm terra, então não é nação. Josué, 1455 até 1375, vai ser esse período específico da vida de Josué e ele vai, então, poder reinar sobre Israel depois da morte, eu estou dizendo reinar no sentido de liderar, depois da morte de Moisés. E aí entra no outro período chamado período dos juízes, que a própria Bíblia, discursos do apóstolo Paulo e de Estevão, colocam essa comprovação de pelo menos 350 anos entre os 15 juízes citados na Bíblia. Então, esse período é um período de 350 anos que não pode ser esquecido, né? Não pode ser abandonado, não pode ser deixado de lado. Então, agora, com Josué penetrando na terra e no início do período dos juízes, é que Israel passa a ser chamada de nação. Muitos livros, inclusive o John Bright e outros mais, o John McDougall e outros mais, eles chamam esse período de período entre as tribos de regime feudais, as tribos familiares, mas que na realidade não eram nação. Não, isso não é verdade. Eles eram unidos sim, porque todas as vezes que surgia um problema, as tribos se uniam para solucionar o problema. Basta você ler o livro dos Juízes, que tudo indica foi escrito pelo profeta Samuel, que você vai ver que eles não eram tribos separadas, isoladas, completamente sem conexão. Não, eles se uniam para resolver o problema e depois voltavam a viver de forma separada normalmente. Até que essa nação de Israel, que não tinha um rei, ela passa a ser uma monarquia. E o primeiro rei, por volta de 1050 a.C., vai ser o rei Saul, ungido por Samuel. Então o povo vai pedir um rei, aquela coisa toda, e agora nós vamos ter uma nação com sistema monárquico, porque antes nós tínhamos uma nação com sistema de anarquia, ou seja, cada um fazia o que bem entendia, cada tribo fazia o que queria. Só se unia quando estava sendo atacada. Era uma nação, mas com tribos isoladas. Eram 12 tribos que faziam o que bem entendiam. Agora é que você vai ter um reino unido com um rei. Então, quando você estuda, por exemplo, a história dos hebreus, você vai ter que estudar lá do tempo de Abraão. Quando você estuda a história dos filhos de Israel, você tem que começar com o nosso pai, já é o pai das nações, que no caso era Jacó, com o nome mudado para Israel. Quando você vai estudar a história da nação de Israel, agora eles precisam possuir terra. Então eles só existem depois de Josué. Quando você vai estudar a história do reino de Israel, então só quando eles são monarquia. Então aí só depois de 1050 a.C. Estão entendendo como é difícil estudar a história de Israel? Porque cada autor pode se dedicar a um tempo específico. Não. Então, de repente, eu posso me dedicar como historiador, como arqueólogo, a um tempo específico. Não, eu vou me dedicar a Israel como nação monárquica.
Então eu tenho que começar com o profeta Samuel ungindo Saul por volta de 1050 a.C. Mas veja qual era a religião desse povo, qual era a religião de Moisés, qual era a religião de Abraão, que Deus eles serviam, que tipo de culto eles faziam, que forma de cultuar, como era a religião que eles professavam. Todas as religiões eram uma só, todas essas formas, esses tempos, né, e essas nomenclaturas usadas, os hebreus, os filhos de Israel, o povo de Israel, a nação de Israel, o reino de Israel, todos usavam a mesma religião, cultuavam ao mesmo Deus, faziam os mesmos sacrifícios, tinham os mesmos tipos de sacerdote, adoravam a Deus da mesma forma, ou no tabernáculo ou no templo. Então eles tinham uma única religião, mas que não era chamada de judaísmo, porque não existia ainda esse termo para definir a religião deles. Mas eles eram seguidores do mesmo Deus, da mesma nação. É muito difícil você estudar a história de Israel sem unificar esses períodos. É muito difícil você estudar a história de Israel sem estudar a história do Deus de Israel, da religião de Israel. Então, judaísmo é uma religião que vai surgir muito depois, com essa nomenclatura, para definir o nome da religião que Abraão tinha, que Davi tinha. E veja, de Abraão a Davi são 1000 anos. Né? São 1000 anos. De Moisés a Davi são 500 anos. E todos professavam a mesma religião, mas não usavam o nome de judaísmo. Tá certo? Então, nós podemos continuar aqui no nosso quadrinho, colocando o segundo rei de Israel como sendo Davi. Então, qual o segundo rei do império, se fôssemos chamar de Império de Israel? Porque, na realidade, Davi conquistou toda a parte do sul de Israel, que era pertencente aos filisteus, conquistou todos os edomitas, conquistou todas as partes que iam até o Monte Sinai, que era dos egípcios, conquistou a parte depois do Golfo de Acaba, que era dos edomitas, subiu, conquistando a parte que era dos amonitas e moabitas, onde hoje é a Jordânia, e subiu até a Síria e o Líbano, chegando até o mar de novo. Então veja, ele conquistou todas essas nações e fez delas todas vassalas. Então no governo de Davi, na realidade existiu um império. Davi foi um imperador na realidade, porque ele reinou sobre várias nações, todas elas pagando tributos a Israel. E isso que muita gente não aceita, não entende, e outros não querem aceitar de jeito nenhum, né? E é exatamente no ano 1000 que ele vai conquistar uma cidade chamada Jebus, que era a cidade dos jebuseus, e vai fundar então o que eles chamam de Jerusalém. Jerusalém é a cidade da paz, que também pode ser Jerusalém, a cidade da luz, mas não importa, o importante é que ele queria a cidade da paz. Então Jerusalém seria o centro, a capital do seu reino, o reino de Davi. É uma cidade que fica a 800 metros acima do nível do mar, muito bem protegida, muito bem definida no centro do reino, e ele vai seguir isso com seus conceitos diante de Deus e tudo mais. Seu filho Salomão vai herdar tudo isso e vai construir então o templo, e agora o povo vai deixar de ter seus cultos através do tabernáculo para ter os seus cultos através do templo, certo? E eu vou ficando por aqui. Para a nossa aula da próxima semana, eu já vou deixando aqui tudo armadinho para nós estudarmos os problemas que surgiram depois do império, depois do reinado de Salomão. Salomão, infelizmente, começou muito bem, mas acabou muito mal, né?
teve um problema seríssimo no final do seu reino, e acaba que a nação vai se dividir entre Reino do Norte e Reino do Sul, e agora duas nações vão surgir, Israel ao norte e Judá ao sul, e eu vou explicar isso amanhã para vocês na nossa próxima aula. Eu espero vocês, Deus abençoe, até lá, a paz do Senhor.